Você acredita em sorte ou acha que o nosso destino já está traçado? Vocês podem até achar que não, mas algumas pessoas têm tanta sorte que suas histórias até parecem que foram inventadas. Estamos falando isso pelo fato de existir pessoas que sobreviveram a situações impressionantes. Quer um exemplo? Homens que sobreviveram vários dias no mar dentro de uma caixa de gelo. Outro que andou 500 quilômetros pelo deserto gelado. E uma mulher que foi resgatada estando sozinha numa densa selva. Essas são somente algumas histórias de pessoas que sobreviveram em lugares inóspitos, sem recursos e em condições extremas. Fizemos uma lista para você, mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Gruta Tailandesa. No dia 23 de junho do ano de 2018, um time tailandês de futebol chamado Wilboars, ou Javalis Selvagens, chegou a uma das aberturas da Gruta Ten Luang, no norte da Tailândia. Eles começaram a explorar as cavernas, apesar das placas que avisavam os exploradores para não entrarem nas grutas durante a época de chuva. Só que o céu estava limpo e não parecia que ia mudar. No entanto, contra qualquer indício, uma grande tempestade abateu-se sobre a região de Ten Luang. As 12 crianças que faziam parte do time e o seu treinador acabaram encurralados a 1000 metros de profundidade e a 2 quilômetros da entrada, rodeados de água por todos os lados. Foram muitos dias de desespero, sentido de todas as partes do mundo, todos preocupados com aquelas crianças. Finalmente, porém, eles foram encontrados ao fim de 10 dias. Durante esse tempo, mantiveram-se hidratados, bebendo água das gotas que caíam das paredes da caverna, mas sem ingerir qualquer tipo de alimento. Os rapazes estavam, acima de tudo, determinados a conseguir sobreviver. O grupo usou pedras para cavar um buraco de 5 metros onde pudessem ficar juntos e aquecidos. Já o treinador, um antigo monge budista, ensinou aos rapazes técnicas de meditação para os ajudar não a só ficarem calmos, como a usarem o mínimo de ar possível. Pediu-lhes também que ficassem parados para pouparem forças. Apesar das dificuldades, houve fatores que ajudaram. Estava escuro, mas eles tinham lanternas. Também havia oxigênio suficiente porque as rochas porosas permitiam a entrada de ar. Quando os meninos foram resgatados, o alívio tomou conta e todo o sufoco passou. No fundo do mar. Na manhã do dia 26 de maio de 2013, um navio rebocador levava 12 homens a uma plataforma de petróleo próxima à cidade de Warri, na Nigéria. Um dos tripulantes era Harrison Okene, um nigeriano de 29 anos que trabalhava como cozinheiro. Quando o relógio marcou por volta de 4h50 da manhã, porém, o mar se revoltou contra a embarcação. Naquele momento, Harrison estava no banheiro quando notou que o rebocador do navio estava começando a virar. Foi aí que o desespero começou. Ele tentou então forçar a porta de metal para sair, mas não adiantou não. O nigeriano estava preso dentro da cabine do banheiro, com muita água jorrando para dentro. Enquanto estava encurralado, ele viu 3 rapazes da tripulação sendo levados brutalmente pela água. Naquele momento, Harrison Okene sabia que seus companheiros estavam já sem vida. Imaginou então que o seu fim também estava próximo, já que, provavelmente, a sala logo se encheria, impedindo que ele respirasse. O que Harrison não sabia era que ele não teria sua vida perdida como os companheiros que passaram na frente dos seus olhos. Isso porque uma bolha de ar milagrosa se formou e fez com que ele passasse um angustiante período de 2 dias e meio preso no fundo do mar, dentro do banheiro. Para sua companhia, ele tinha apenas a solidão e a escuridão, a 30 metros de profundidade. Harrison lutou por sua vida durante o período preso e após suas roupas ficarem encharcadas, ele ficou apenas de cueca na cabine. Felizmente, a água entrava no modo lento, permitindo que ele tivesse espaço para respirar. Conforme o tempo foi passando, parte da pele do nigeriano começou a descascar devido à constante exposição àquele ambiente úmido. Eu estava com muita fome, mas principalmente com muita sede. A água salgada tirou a pele da minha boca, disse ele em uma entrevista. Se ele deu entrevista, então quer dizer que ele sobreviveu, né? Pois é, exatamente isso. Depois de muito tempo submerso, ele foi resgatado por mergulhadores e se tornou um sobrevivente. Voo 227. Pergunte a qualquer pessoa que viveu no ano de 1972 sobre o fato mais marcante que aconteceu naquele ano. Muitos serão os fatos recordados, mas seguramente um em especial chamou a atenção de toda a América do Sul: o acidente com o time de rugby uruguaio. Um avião que levava um time uruguaio de rugby acompanhado de familiares e amigos para um amistoso no Chile caiu em algum lugar na Cordilheira dos Andes. Dos 45 passageiros que estavam a bordo, 29 sobreviveram à queda, e desses, apenas 16 foram resgatados com vida.
Esse acidente foi conhecido como Tragédia dos Andes. Com pouca comida, nenhuma fonte de calor e a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, esses 16 passageiros conseguiram sobreviver alimentando-se de carne humana dos outros que tinham perdido suas vidas. Nando Parrado e Roberto Canessa decidiram então caminhar a uma direção desconhecida para buscar ajuda. Após 10 dias de caminhada ininterrupta, encontraram um chileno que os alimentou e o chamou às autoridades para o resgate. O livro Milagre nos Andes conta a história completa do desastre aéreo ocorrido nos Andes em 1972, contada pelo sobrevivente que salvou a vida dos outros 15 passageiros em 13 de outubro. Caixa de gelo. No dia 23 de agosto, um barco de pesca de madeira tailandês com 20 passageiros se partiu em pedaços e afundou. A maior parte da tripulação afundou junto com o barco e, apesar das buscas, nunca mais foi vista. Dos 20 tripulantes, haviam 2 homens que resistiram e entraram em uma caixa de gelo usada para guardar peixes. Um ciclone próximo foi o desencadeador dos ventos fortes que causaram o desastre, e foi pura sorte a caixa não ter virado também. Ao mesmo tempo que o clima foi uma maldição, foi uma bênção, já que a chuva também trouxe água fresca. Eles ficaram flutuando na caixa, comendo um pouco de peixe velho que estava lá, bebendo água da chuva até o dia 17 de janeiro, quando conseguiram ser salvos. Eles foram avistados por pura sorte por um avião que passava por ali, salvando suas vidas. Após o resgate, os 2 foram levados para o hospital com séria desidratação, fome e queimaduras solares extremas, mas tiveram um final feliz. Caminhando no frio. Em 1912, 3 cientistas australianos embarcaram em uma expedição para a Antártida. Quando voltaram para a base, um deles caiu em uma fenda junto com seus trenós, levando a maior parte de suprimentos. E com a queda, ele perdeu a sua vida. Para chegar à base, os 2 cientistas que permaneciam vivos, Douglas Mawson e Xavier Mertz, tiveram de superar 500 quilômetros pelo deserto congelado de pé. Além disso, a comida dava somente para 1/3 do caminho. O futuro horrível parecia inevitável por causa da falta de comida. Os exploradores tiveram que comer os seus cães quando os alimentos acabaram. Mertz, infelizmente, não resistiu e desfaleceu de frio e exaustão vinda a óbito. Mawson, por outro lado, também sofreu ferimentos terríveis por causa do frio. Por exemplo, a sua pele rasgava por causa das baixas temperaturas. O cabelo caía e as plantas dos pés tinham feridas que sangravam. Mesmo assim, o cientista continuou a avançar e finalmente conseguiu chegar à base. No entanto, as coisas iriam piorar ainda mais. Quando chegou à base, ele percebeu que o barco Aurora, que levaria-o para casa, já tinha partido, 5 horas antes dele chegar ali. Mawson então teve que esperar mais 10 meses pelo próximo barco. Help. Sabe aquelas cenas de filme onde as pessoas perdidas em uma ilha escrevem uma mensagem na costa a fim de serem milagrosamente salvos? Nem sempre isso se limita às telas do cinema. Por exemplo, em 2016, 3 homens que naufragaram no mar da Oceania conseguiram ser salvos após desenhar um pedido de socorro em inglês na praia de uma ilha deserta na Micronésia. Os homens foram avistados por um avião de patrulha da Marinha Americana que mandou ajuda imediata. A pequena embarcação deles, de 6 metros de comprimento, havia naufragado 3 dias antes. Eles conseguiram nadar até a pequena ilha de Fanadik, onde escreveram um pedido de ajuda. O trio foi resgatado logo depois por um barco local e levado para o seguro. Se isso fosse um filme, teria um final feliz.